Mais um podcast por aqui. Agora acho que a gente vai falar um pouquinho sobre a parte mais legislativa, o que pode, o que não pode, entrar em questões até bem polêmicas. Mas antes disso, eu gostaria que vocês se apresentassem aqui, para o pessoal conhecer vocês um pouco mais. Olá, eu sou a Jéssica, sou radiologista e gestora de clínica de radiologia. Obrigada. Eu sou o Juan Rodrigues, advogado da Abro, fui advogado do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro e fui chefe do Departamento Jurídico do Conselho Federal de Odontologia. Bacana, então já sabem que a gente está aqui com o pessoal que vai saber responder tudo. Quase tudo. O que a gente não souber, a gente vai atrás, né? Eu acho que a primeira pergunta é a seguinte, que todo mundo fala que não pode, mas um monte de clínica não faz. Exame sem laudo. Pode ou não pode? Não pode fazer. Tem uma previsão no Código de Ética Odontológico que o exame realizado sem o laudo é infração ao Código de Ética. Então não pode fazer. Nesse caso, por exemplo, se, sei lá, o paciente tiver um tipo de patologia ou alguma coisa assim, o que acontece se isso não foi identificado? Esse paciente depois resolver processar o dentista, isso vai respingar na clínica, né? Porque o exame saiu. Sem dúvida. O paciente ele pode processar eticamente, disciplinarmente perante o Conselho Regional de Odontologia do Estado, onde a clínica se encontra inscrita, e um processo civil por dano moral e dano material, tá? Por ausência do dever de informação. Então, gente, não pode sair exame sem laudo de forma alguma, né? Por exemplo, o cirurgião dentista que atende em 2 estados, ele precisa de ter o CRO dos 2 estados. Mas quem faz laudo à distância? Como que fica essa situação hoje em dia? Isso até é uma situação polêmica. Na época que eu estava no Conselho Federal de Odontologia, no jurídico, e quem presidia a Abra era a doutora Michele, ela fez esse questionamento. Nessa época eu lembro disso, eu tenho um parecer sobre isso no Conselho. Não precisa ter inscrição em 2 estados. Porque aonde o cirurgião dentista que faz o laudo é onde ele está atuando, onde ele exerce a sua profissão, independentemente da clínica que está em outro estado. Então ele só precisa estar registrado no estado onde ele exerce a sua profissão. Inclusive sobre isso, o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco emitiu, se não me engano, uma resolução, falando sobre isso, que não há necessidade do cirurgião dentista que faz o laudo em outro estado ter inscrição em 2 conselhos. Perfeito, né? Isso era uma preocupação. Seria só se for responsável técnico, nesse caso. Não, a inscrição do cirurgião dentista que faz o laudo. Né? Ele só precisa estar inscrito no estado onde ele reside, onde ele atua. Sim. Então vamos imaginar, se o cirurgião dentista ele faz um laudo, ele mora em São Paulo e faz um laudo para uma clínica do Rio, ele não precisa ter inscrição no Rio de Janeiro, só em São Paulo. Mas e no caso do responsável técnico, muito bem levantado? Do responsável técnico, sim. Aí você precisa ter o CRO daquela região. Sim, só que o responsável técnico ele não pode acumular responsabilidades técnicas em mais de uma clínica, a não ser que seja uma clínica que tenha filantropia. Então, aí é uma exceção da consolidação de normas do Conselho Federal. Ah, entendi. Então, Entendeu? se essa clínica ela faz filantropia de alguma forma, eu posso, por exemplo, ser responsável técnica da sua clínica, né? Sim. E, de repente, se a minha clínica ou uma outra clínica faz... Uma entidade que faz filantropia e você ser responsável Mas técnico. tem que ser exclusivamente filantrópica. Filantrópico. Exclusivamente, não Sim, pode ser uma pode, clínica que não. também tenha fins lucrativos. Não pode porque a consolidação de normas do Conselho Federal proíbe. Perfeito. Então tá. Em relação a uma tecnologia nova que a gente está vendo aqui bastante no Conabro, é sobre a ultrassom. O cirurgião dentista, ele está apto a poder fazer a ultrassom? Ele pode fazer o laudo? Como funciona? Sem sombra de dúvida. Existem alguns questionamentos, até por parte da medicina, em relação a isso. Só que o cirurgião dentista ele está totalmente apto, ele é absolutamente competente para fazer a ultrassonografia. Por quê? Porque existe uma lei, que é a Lei 5.081 de 66, que regula a odontologia e que fala que o cirurgião dentista que adquire conhecimentos técnicos na graduação e na pós-graduação, ele pode exercer qualquer atividade no seu segmento, inclusive a ultrassonografia.
Isso é muito importante, né? Porque é mais um recurso de imagem extremamente relevante que está crescendo cada vez mais o uso, né? Então, é bom a gente estar resguardado realmente do que a gente pode utilizar. Nós tínhamos antes uma lei que previa que o técnico em saúde bucal ele precisava estar 100% do tempo supervisionado por um dentista dentro da clínica. Então, por exemplo, se eu tenho uma clínica e eu tenho técnicos TSBs que fazem a radiografia, né, e todos os outros procedimentos, eu não poderia me ausentar da clínica em nenhum momento que ele estivesse atendendo o paciente. Como que está hoje essa questão? Tá, ok. O TSB e o OSB, eles têm uma lei específica, esses profissionais, tá? E essa lei específica, ela fala da supervisão direta e indireta. E diz que a supervisão direta são atividades clínicas e a supervisão indireta, atividades extraclínicas. Só que a lei não definiu isso. Aí o Conselho Federal, ele reproduziu no texto de uma resolução o que estava na lei e há um tempo atrás ele dizia que a normativa do Conselho Federal falava que para cada 5 TSBs exigia a presença física de um cirurgião dentista. Tá? Isso mudou por um trabalho da Abro, por um trabalho feito pela Abro. Então, hoje em dia, o que está valendo nas clínicas de radiologia odontológica, são atividades extraclínicas. Então, nas atividades extraclínicas, a supervisão pode ser direta ou indireta. Então, ou seja, em clínicas de radiologia odontológica, especificamente, a supervisão pode ser indireta do cirurgião dentista em relação ao TSB. O que seria uma supervisão indireta? Ele não precisa estar o tempo todo ali do lado do TSB. Pode ser de forma online, daria para fazer essa supervisão? Sim, sim. Se não comprometesse o trabalho nem de um nem de outro, sim. Agora o dentista pode vir para o congresso, né? E a clínica continuar funcionando. Ele não pode ficar totalmente ausente da clínica, não é isso, né? Existe, embora a resolução não fale em tempo, em horário, né, carga horária, mas existe um princípio da razoabilidade, é um princípio jurídico. Então, ele não precisa estar o tempo todo lá, mas ele tem que estar no momento para poder supervisionar. Perfeito. Uma excelente pergunta, que é: o responsável técnico, ele precisa ser especialista em radiologia odontológica? Excelente pergunta, mais uma pergunta polêmica. Na minha concepção, no meu entendimento, não precisa, desde que a clínica tenha em seu quadro algum cirurgião dentista especialista em radiologia, ok? Só que existem entendimentos que dizem o seguinte: não, pelo fato da clínica de radiologia odontológica se anunciar como uma clínica especializada em radiologia odontológica, o responsável técnico, o RT, tem que ser especialista. Eu entendo que não. E alguns setores jurídicos de alguns conselhos também entendem que não. Desde que, como eu falei, exista no quadro um cirurgião dentista especialista em radiologia. Tá? Porque a resolução do Conselho Federal, ela não fala nada sobre isso. Então, existe um outro princípio do direito que fala: normas restritivas devem ser interpretadas restritivamente. Então, isso é uma restrição. Então, se a resolução do Conselho ela não estabelece essa restrição, não cabe quem está interpretando a resolução estabelecer. Mas eu respeito entendimentos contrários. Ok. Você tem mais alguma pergunta? Polêmica? Polêmica? Acho que a gente já fez bastante pergunta polêmica agora. Em relação à periculosidade e 40, para TSB, 20%, é 40%, é 5%? Qual é o valor? Tá, primeiro, antes de falar isso, a gente tem que falar sobre se aplica a insalubridade ou periculosidade. O Poder Judiciário, na sua boa parte, né, a Justiça do Trabalho, vamos falar sobre isso. Os Tribunais Regionais de Trabalho entendem que já de algum tempo, com o adicional de periculosidade e não insalubridade, ok? A ABRO também fez um outro trabalho em relação ao Poder Executivo, ao Ministério, junto ao Ministério do Trabalho, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Saúde do Trabalho, e que saiu um documento dizendo que se aplica o adicional de insalubridade e não periculosidade. Então a gente tem uma diferença já brutal, tá, em relação a valores e percentuais.
Além disso, eu entendo, particularmente, seguindo o entendimento, né, da ABRO, que o percentual é de 20%, que é grau médio. A gente tem grau mínimo, 10%, grau médio, 20% e grau máximo, 40%. O entendimento nosso é de grau médio, 20%, porque hoje, se eu falar alguma besteira, você me corrija, tá? O contato com a radiação não chega a ser tão severo, né, grave, como era antes em relação da tecnologia que está muito avançada. E o técnico também, ele trabalha com toda a proteção, né? É Sim, obrigatório as paredes sim. de chumbo, é obrigatório o uso do dosímetro. Então tá ali todo mês realmente medindo se esse técnico de alguma forma está recebendo radiação, porque pode ter uma radiação de escape em algum, né, lugar na clínica. Mas existe existe todos os órgãos ali que estão regulando o tempo todo, né? Eu tenho que ter um físico que vai lá, que vai medir a radiação na minha clínica, eu tenho que, todo ano eu tenho que mostrar, né, que na minha clínica está tudo direitinho em relação a isso. Então, realmente, isso faz muito sentido, porque, de fato, não é máxima periculosidade, né, e nem nada disso. Então, 20%... Mas olha só para enfatizar, o que eu falo para os associados da ABRO? Quem vai julgar seu processo não sou eu, vai ser um juiz. Então, assim, isso é uma construção jurídica que a gente tem, junto com a ABRO, mas quem vai decidir é o órgão julgador, é o Poder Judiciário. Caso haja uma reclamação trabalhista, sim, questionando isso, né? Então, é uma decisão do proprietário da clínica se vai pagar periculosidade, se vai pagar insalubridade e se vai pagar insalubridade no grau médio, que é 20%. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta bem polêmica, que é o seguinte: o dentista não especialista em radiologia pode assinar um laudo? Essa é polêmica mesmo. Afinal, a gente sai apto como dentista da faculdade a poder fazer qualquer procedimento. O não radiologista, vamos falar em termos de lei. Pela Lei 5.081 de 66, que eu já falei, que regula a odontologia, pode. Agora, uma coisa é poder, outra coisa é dever, né? Então, assim, eu sou advogado, só passar um pouquinho da polêmica. A minha especialidade é direito administrativo, que eu trabalhei no Conselho Federal, e direito médico. Eu posso atuar no processo criminal? Posso, problema algum. Eu devo? Não, porque não tenho a menor expertise para isso. Eu posso atuar que eu até fiz uma publicação no meu Instagram sobre a aposentadoria especial do cirurgião dentista? Posso. Devo? Não, porque eu não sou especialista em direito previdenciário. Então essa é a questão. Juridicamente, legalmente falando, pode por causa da lei federal. Agora, será que é de bom tom, né? Será que o profissional ele pode fazer? E se ele fizer e tiver algum problema, alguma intercorrência, né, algum dano causado ao paciente, isso não vai agravar pelo fato dele não ser especialista? Com certeza vai. Sim. Eu tenho casos lá no escritório, em relação a outras especialidades, nada ligado à radiologia, que profissionais que fizeram, vou dar um exemplo, implante, sem ser implantodontistas, foram processados e o juiz, na hora de sentenciar, ele sentenciou com a carga pesada na caneta, na tinta, por conta dele não ser especialista. Sim. O pessoal que deve ter escutado essa pergunta minha deve ter falado assim: vou matar a Luíse. Mas por que essa pergunta? Acontece do pessoal se formar na especialização e às vezes já estar trabalhando num lugar, mas não assina o laudo, não faz o laudo, porque teoricamente não pode assinar até pegar o certificado e pegar tudo bonitinho, e às vezes demora esse processo. E é justamente por isso que eu estou perguntando, porque assim, será que não mesmo? Não pode? Porque, poxa vida, nesse meio tempo em que você tem uma oportunidade de trabalho e não pega porque teoricamente não poderia assinar, você pode fazer, você já está apto, você já estudou, você, né, já está ali formado para aquilo ali, mas Desculpa, pode falar. A partir do momento que o profissional ele obtém a inscrição no seu conselho de classe, ele pode exercer atividade odontológica em qualquer segmento. Existe uma polêmica em relação à harmonização do facial, a ROF, porque a ROF surgiu agora, né, de um tempo para trás. Então, agora
que as faculdades estão tendo uma grade curricular em harmonização facial. Antigamente não tinha. Então, um profissional, ele está inscrito no conselho, mas ele não teve a formação na graduação em harmonização e não tem especialização. Então, assim, legalmente ele não pode, porque ele não adquiriu conhecimento técnico científico para isso. Agora, na radiologia, se o profissional ele se graduou, ele se inscreveu e adquiriu esse conhecimento, legalmente ele pode fazer. Agora, ele deve fazer? Eu tenho uma dúvida. A gente está falando muito sobre a evolução da odontologia, odontologia digital, planejamento e impressão 3D. O que acontece no meu caso, né? É realidade da minha clínica. Às vezes a pessoa solicita uma panorâmica, já solicitou uma DOC, pede uma tomo, e aí depois ela quer só algum outro tipo de arquivo em Daikon para planejamento digital ou impressão 3D. Nesse caso, a gente pode vender o Daikon que é o arquivo da tomografia, para o planejamento digital, ou eu sou obrigada mesmo a fazer o template, o laudo, ou como eu posso fazer esses serviços digitais de forma correta, sabendo que há essa demanda do dentista que chega até mim e fala: Jéssica, eu não quero laudo, eu só quero que você mande para eu poder fazer uma confecção de guia ou uma impressão 3D ou algo do tipo. Como funciona essa questão do planejamento digital? Você fala em relação ao cirurgião dentista que está atendendo o paciente. Isso. Não, você pode fazer, desde que seja... Isso é um contrato. A relação entre o cirurgião dentista que faz o tratamento, que atende o paciente, com a clínica de radiologia odontológica é uma relação contratual. Desde que esteja um contrato, os dois concordem, problema algum. A gente tem duas coisas, né? A gente tem o template, que é entregue com essa tomografia, e a gente tem o laudo. Isso. O template, ele não é obrigatório, mas o laudo, ele é. O laudo, sim. Mesmo que ele fale: eu não quero laudo, o laudo descritivo vai ter que sair. Sim. Mas o template, não, porque o template não é obrigatório. E é o que toma tempo da gente fazer, né? Sim. E a gente hoje tem outros meios de entregar essa imagem para o dentista, como, por exemplo, dentro do IDOC, hoje a gente tem um visualizador de tomografia super dinâmico. Prático. Então, assim, eu tenho visto que, para mim, alguns dentistas já, tipo assim, eu não quero template. Eu quero só olhar aqui e eu quero que você me fale no laudo, porque assim, se tiver alguma coisa que ele não sabe diagnosticar, uma patologia, algo relevante, que ele não sabe diagnosticar, vai estar ali no laudo e ele vai falar assim: não, então peraí, eu quero sim o template agora, porque eu quero enxergar isso aqui que eu não estou vendo ali no visualizador, porque eu não sei ver, sabe? Então eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Não, pois é, vocês, né, como eu, advogado, nós somos profissionais liberais. O que é profissional liberal? Eu, dentro da minha profissão, eu decido que eu devo, o que eu não devo fazer. Então, se o cirurgião dentista que está atendendo o paciente, ele vê a necessidade de ter uma documentação maior, mais completa, ok. Se ele vê no outro caso que ele não precisa de toda a documentação, também problema algum, né? Porque nós somos profissionais liberais. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada. Informação. Nada, eu que foi agradeço. Muito esclarecedor, Sim. Foi excelente essa conversa. Tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente aqui, né? Parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigada, né, por todas as conquistas aí que já foram feitas até agora aí em prol da nossa profissão. Viu? Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada por terem participado aqui do nosso podcast hoje. Quando Tomara quiser me chamar, que estou à disposição. Por favor, todas as vezes. Vamos sempre conversar aí. Inclusive o pessoal que assistir, se tiver dúvidas, mais dúvidas, manda aqui no YouTube, né, as perguntas que a gente vai ficar de olho. Tanto para a Abro poder, né, responder as pessoas, quanto também para trazer novos questionamentos aqui para o próximo podcast. Muito obrigado. Obrigada. Adorei.